Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos. Obrigado por essa manhã maravilhosa. Obrigado por essa unção. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, por ter a oportunidade de estar aqui, ó Deus, te louvando, te adorando, ouvindo a tua palavra. Eu sei que essa unção vai pegar forte nessa manhã. Algo especial da parte do Senhor vai acontecer em nome de Jesus. Há uma expectativa, Senhor, naquilo que o Senhor vai fazer nesta manhã e também logo mais. Daqui a pouco estaremos ministrando a ceia e fazemos isso com entendimento, ó Pai. Nos ajude nessa hora, alcance também as pessoas que estão em casa, nos assistindo, que da mesma forma que estamos sendo alcançados aqui, esses irmãos também possam ser edificados, fortalecidos pelo Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, que o povo de Deus diga amém. Aleluia. Me ajuda aqui, André. Abre aqui para mim, por favor. Vou precisar de água. Ô glória a Deus. O tema que nós vamos ministrar nessa manhã, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Como eu digo sempre, eu fui o primeiro a ser edificado quando eu li, quando eu orei, né? E a palavra não é minha, é do Senhor. Eu tenho a certeza que vai mexer com você nessa manhã. Amém? Como mexeu comigo. Deixo o Espírito Santo operar, né? Ele vai agir da forma que Ele quer. E o que eu quero motivar você é você ficar ligado, viu? Não deixe nada distrair. A geografia já nos ajuda, porque não tem como você conversar com seu irmão, está distante de você. Então é você, o Espírito Santo, e olhando aqui para mim, amém? O tema é lidando com as perguntas difíceis. Lidando com as perguntas difíceis. Abra, por favor, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Esse é o nosso texto base da ministração. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Eu sei que você já conhece esse versículo. E eu quero tomar ele como a base para a gente falar um pouco desse assunto. Diz assim, ó: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, todo mundo sabe quem é o diabo? Todo mundo sabe, né? E aí reforça aqui, ó: vosso adversário, o nosso inimigo, anda em derredor. Graças a Deus que não é no nosso redor. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? Como o leão que ruge procurando alguém para devorar. E aí tem gente que para aqui, né? Mas tem um versículo à frente, versículo 9, que diz assim, ó: resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, aí conclui aí, né? Muitos irmãos espalhados pelo mundo passa também. Amém? Só que eu destaco aqui, nessa parte final, resisti-lhes firmes na fé. Isso significa o quê? Que o diabo, em nosso derredor, não ao nosso redor, ele vai procurar oportunidade. Amém? E a parte que eu quero destacar é exatamente em situações onde você não tem respostas. Uma coisa que eu tenho muito cuidado, eu digo isso, às vezes alguns irmãos, ministros, falam que a Bíblia tem todas as respostas. Nem todas as respostas. E vou mostrar para você algumas coisas na palavra que vai ajudar muito a sua vida, né? Quais seriam essas perguntas, né? Qual a área que a gente vai falar que está ligado a essas perguntas ou questionamentos que a gente não tem resposta? Pode ser algo relacionado a uma grande decepção ou perda. Às vezes você perdeu alguém, uma pessoa amada, querida, que você orou, que você intercedeu, e ele não está mais no nosso meio. E aí, algumas perguntas vêm
não só em uma pessoa, possa ser que de repente você nunca passou por isso, mas sempre surgem perguntas quando acontece alguma decepção ou uma perda. Não é verdade isso, irmãos? Sempre tem algumas perguntas e às vezes gera uma inquietação pelo fato de você não ter as respostas imediatas. Algumas coisas até vêm, você até consegue identificar a causa do porquê aquilo. Mas existem áreas, coisas que você fica sem resposta. E talvez até hoje você tenha essa, vamos dizer assim, dúvida. E aí eu vou dizer, são 4 questões, e aí eu quero falar da área espiritual, porque vai estar relacionado à nossa fé. Questões espirituais que às vezes não temos as respostas, e se a gente não tomar cuidado, isso vai afetar drasticamente a nossa fé. E às vezes isso já está acontecendo com você, e isso ainda não foi tratado. Mas eu creio que nessa manhã você vai ser tratado no profundo. Então vai aí as 4, né? Se você quiser tomar nota, seria interessante. Uma pergunta. Será que fiz algo errado? E aí alguma coisa que aconteceu, você estava convicto que ia funcionar, que ia acontecer, que ia chegar, e aí não aconteceu. E a primeira pergunta que vem na cabeça de qualquer ser humano, ou até mesmo alguém possa, irmão, mais, vamos dizer assim, intencional possível, possa lançar uma sementinha e gerar uma pergunta para você. Será que fiz algo errado? E essa pergunta, irmãos, trata na área de culpa. E você pode ser culpado, se sentir culpado porque aquilo não aconteceu, porque aquilo não funcionou. Voltando a dizer aqui que estou me referindo a algo que envolve você. Segundo, será que eu não tive fé? Já aconteceu isso com você alguma vez? Só uma pessoa, né? Graças a Deus que isso não acontece com você. Será que eu não tive fé? Essa pergunta trata algo relacionado à dúvida. Terceiro, por quê? Alguém já fez essa oração já com o Senhor? Por quê, Pai? Por que isso aconteceu? E isso, irmãos, trata algo relacionado à confusão. Ou seja, confusão na mente. E o quarto, que é um pouquinho mais delicado, será que algum dia poderei confiar em Deus outra vez? Essa parte aqui é a mais delicada. Como acontece isso? A gente vai detalhar caso a caso por vez. Dentro dessas perguntas aqui, que às vezes vêm na mente, questionamentos que às vezes você não tem resposta, a gente vai tratar isso caso a caso. A gente pode pegar imediatamente esse exemplo aqui na parte final, nesse último caso, ou seja, nesse último questionamento, é algo, de repente, que você depositou, né, colocou nas mãos de Deus, declarou, e alguma coisa não aconteceu, aquilo que você esperava não aconteceu. E aí, quando vem de novo, quando você depara com aquela situação novamente, vem aquela pergunta, às vezes você não fala com ninguém isso, mas você pensa com você mesmo. Será que vai funcionar? Será que vai acontecer? E aí, em vez da gente depositar aquilo nas mãos do Senhor, a gente segura. Por quê? Por causa de um resultado lá atrás. Por causa de uma situação que você vivenciou lá atrás que não aconteceu. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, qual é o objetivo dessa ministração? Trazer consolo para você, libertação e conhecimento. Consolo, libertação e conhecimento. Porque são nessas áreas, o diabo, irmãos, ele não vem com um garfo, com a capa preta e vermelha, nada contra o Flamengo, com um rabinho e vem com um garfo, não, acabou. Você reparou que a gente está vivendo uns dias agora, estava até conversando com o Cátia sobre isso.
que não é muito comum nas igrejas, aquela coisa, o diabo, joga a cadeira para lá e roda, né? A gente não vê. Parece que o diabo agora já entrou numa outra situação, está focando mais numa outra área. Há uma atuação do demônio, irmãos, que ela vem bem devagar para afetar aqui, a mente. O camarada está sentado aqui, dando glória a Deus, aleluia, pulando, falando em línguas, mas existem questões que não foi tratado dentro dele. E isso impede de avançar, de tomar posse até, amém? E de ter um relacionamento maior com Deus. Porque parece que existe um quarto escuro que está ali, ninguém entra. Só você e Deus que sabe. Mas nessa manhã vai mudar. Você crê? Então eu vou pegar a primeira pergunta aqui, questão. Há algo relacionado à culpa, né? E eu peguei uma frase aqui, uma pergunta. Será que fiz algo errado? Primeira pergunta que vem na mente, quando você está lá, está tudo certo, alguma coisa deu errado. E aí, uma coisa que acontece no meio dos crentes, né? Estou em pecado. Não é verdade? Primeira coisa que a pessoa fez uma coisa, não aconteceu, aí ela faz ela tira um flash da vida dela, faz um check-up na vida dela para tentar achar alguma coisa, não é assim que funciona? Poxa, o que eu falhei? Será que eu pisei na macumba? Tem crente que é assim, né? Será que eu chutei a vela? Será que eu acordei com o pé esquerdo? Tem crente que pensa assim, né? Alguma coisa. Mas acho que eu não orei hoje. Eu acho que... E aí tem uma coisa que, de repente, é mais complicado, que ele começa a procurar pecado. Irmão, não estou dizendo que existem situações que a gente passa ou vive de negativo que não seja o pecado. Possa ser que sim. Amém? Algo que você pecou e está sofrendo consequências hoje. Né? A Bíblia é bem claro, algo assim muito forte, que o salário do pecado é a morte. Então, a prática do pecado é uma forma também de você semear. Se você semear o pecado, vai colher resultado do pecado. Você está comigo, irmãos? Mas eu não estou me detendo a isso, mas são situações que, às vezes, não tem nada a ver com aquilo que você está pensando. Uma delas é pensar que, não, eu pequei, eu estou em pecado. A gente pode pegar um exemplo muito claro disso lá no Velho Testamento. Quem conhece Jó? Se lembra que o Jó passou por uma tempestade terrível, não é isso? Tempestade, não literalmente falando, mas no sentido figurado. E teve alguns irmãos lá, amigos de Jó, que lançou essa acusação para ele. Você está em pecado. Lembra dessa passagem? Né? E lá naquele tempo existiu isso, e hoje tem muitos crentes que também vivem essa situação. E principalmente, irmãos, no meio do corpo de Cristo, possa ser que algum irmão sem informação do que aconteceu com você, de repente você está passando por uma situação turbulenta. Aí alguém olha para você assim, com o rabinho de ouro, e está em pecado. Né? Ou alguém fala para você assim, vem cá, tu fez alguma coisa errada? De repente você... Né? O que você deixou de fazer? Não é isso, irmãos. Não estou falando uma besteira? Sim ou não? Acho que aqui não acontece isso, né? Graças a Deus. Né? Mas às vezes é só no olhar. Aquele olhar assim. Aleluia. Se conserta, irmão. Eu acho que nessas horas, aqueles profetas expresso fica até empolgado, né? Não tem aqueles profetas que às vezes procuram alguma ocasião para chegar e... Eis que terra! Né? Você está comigo? Olha para você com uma cara diferente. Né? E aí você cria uma expectativa, conta até um testemunho com aquilo e não acontece. Né? E casos até que as pessoas ficam até envergonhadas. Por que não aconteceu? Porque você é uma referência, né? Principalmente que é ligado ao ministério. Eu como pastor, né? Acontece alguma coisa estranha comigo, né? E eu ficar preocupado, condenado,
povo vai pensar de mim, que eu sou um homem de Deus, sou uma referência, né? E acontecer algo errado, eu ficar preocupado com isso. Isso é uma cadeia. Isso pode criar um bloqueio na minha vida. E quantos irmãos, às vezes, deixam até de procurar um irmão maduro, até mesmo para conversar. Porque ele pensa assim, não, mas se eu for conversar, a minha reputação como homem de Deus, mulher de Deus, vai cair. Como assim? Fulano passando por isso, mas não é homem de fé? Você não é daquela igreja que é da fé? Ou então, chega uma enfermidade no seu corpo. Ué, irmão. Principalmente vindo de pessoas que não têm ligação com a gente. Porque a gente pega firme nessa questão de fé, sim ou não, pessoal? Aí o diabo vem. Ele está em derredor. Sim ou não? Aí ele fala assim, cadê a sua fé? Você não tem fé, não? Aí ele fala assim, sabe o que você fez? Você comeu o pudim da geladeira. Até um exemplo que a Kátia deu aqui um dia desse. Esse foi a Kátia que deu, não? Foi ela que deu. Você está de chinelo de dedo. Você está em pecado. E a culpa e a condenação vêm. A gente não tem, irmãos, todas as respostas. Volto a dizer, às vezes você vai identificar, mas tem situações que você não vai identificar. O problema é você ficar preso nisso, pensando, tentando achar o piolho na cabeça da formiga. É um absurdo isso, né? Mas no sentido figurado, parece que é isso que acontece. E fica preso. E tem várias razões, irmãos, várias situações que pode acontecer. Pastor, pode ser situação de pecado? Pode. Mas nem todos os casos é o pecado. Quer ver um exemplo aqui, ó? A gente citou Jonas, não é isso? A gente pode citar uma situação, a situação de Jonas foi desobediência, sim ou não? Era para ir a Nínive, ele foi para Tarso. Aí viveu uma tempestade terrível, porque desobedeceu. É fácil identificar? Maravilha. Agora, a gente tem um exemplo de casos de pessoas que obedeceram, mas passaram por uma tempestade. Quer ver um exemplo? Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, não precisa abrir, quando Jesus falou assim, ó, para os discípulos, passa para o outro lado. Lembra dessa passagem? Pegaram uma tempestade braba. Jesus estava dormindo lá na proa, tiveram que acordar Jesus, que já achavam que ia morrer, mesmo em obediência. E às vezes fica pensando assim, rapaz, eu estou dando dízimo, eu estou orando, eu estou jejuando, e está acontecendo essas coisas. E fica procurando alguma coisa para tentar, irmão, misericórdia. E às vezes o diabo, até no que você não fez, ele tenta te acusar. E a gente lembra daquela passagem que a gente sempre fala, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E nos esquecemos disso e deixamos o diabo martelar. Quer ver um outro exemplo que a gente pode pegar também de Paulo? Paulo, quando teve aquela inspiração, aquela intuição de que, quando ele estava sendo preso, que ele, em Atos, capítulo, se não me engano, 27, do 1 ao 12, ele pressentiu que iria passar por uma tempestade. Inclusive, avisou aqueles mestres do navio, os responsáveis do navio, ó, vai vir uma tempestade, nós não vamos morrer, mas uma tempestade está por vir. E aí, o que acontece? Ele já avisou, ele estava naquela embarcação. E aí, eles não deram ouvido, pegaram uma braba. O que a gente entende com isso? Há situações que às vezes você está passando, não é por causa de você, é de outros. Você está passando por uma pressão, uma luta, não é você o culpado, não. É alguém que você está ligado. Pode ser uma empresa. Alô? Pode ser dentro da sua casa. Às vezes os filhos estão passando uma situação por causa da irresponsabilidade do pai e da mãe. Começou. Pastor também. A igreja pode estar passando um vento, irresponsabilidade do pastor. É para todo mundo aqui, ó.
A espada passa para lá e para cá. Vamos continuar, pastor. Amém. Nem toda doença é consequência do pecado, irmãos. Mas os discípulos tinham esse pensamento. Na cabeça dos discípulos, achavam que se o cara tivesse uma doença porque pecou. Ou ele pecou ou os pais dele. E tem crente hoje pensando assim. E nasceu assim, eu tenho alguma coisa. Peraí, vamos pensar aqui. Você cometeu um pecado, casou, fez relação sexual no casamento? Não, então tá certo. Vamos ticar aqui, então tá certo. E os pais, e os seus pais? Era macumbeiro. Achei aqui, ó. É isso. Vamos para a Bíblia, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 9. Isso eu queria que você abrisse. Que eu quero explicar um detalhezinho aqui, porque tem muitos crentes desinformados que pegam esse versículo aqui para defender uma linha. E a gente vai quebrar esse biscoito hoje. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 ao 4. Você está sendo edificado, irmãos? Tá, pega comigo, por favor. Não durma! Mas quando eu vou dar uns gritos aqui, quando ver o olhinho fechando, eu vou dar uns gritos aqui, viu? Fique esperto. Aleluia. Qual é o meu copo aqui? Aqui. Olha só, ao passar, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Lembra dessa passagem? Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? E aí ele respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram. Está escrito isso na sua Bíblia? Então não é todos os casos. Já quebrou por aí. Porque já pegamos um caso aqui que não foi nem o rapaz, nem os pais dele. Então quebrou a regra. Sim ou não? Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Deixa eu fazer uma correçãozinha aqui. A gente lendo esse versículo, imediatamente assim, vem na nossa cabeça. Por que ele era cego então? Aí a gente vai olhar aqui. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Não é isso que a gente pensa? Ou seja, ele nasceu cego para que um dia Jesus operasse milagre nele. Você está entendendo assim? Sim ou não? Rapaz, que Deus cruel, né? Não está estranho isso? Sim ou não, pessoal? Ele viveu toda a adolescência cego, sofrendo, para que um dia Jesus fosse, volta a enxergar. Já questionou isso? Sim ou não, pessoal? O crente, às vezes, parece que tem medo. Irmão, você tem que questionar. Rapaz, e aí, por isso que existem os mestres na igreja. Para ajustar, porque os mestres, ele fica logo encucado. Ele olha isso aqui. Rapaz, a gente não fala que Deus é bom? Você não declara que Deus é bom? Isso aqui é bondade do Senhor? Pastor? Já perguntou isso ao seu pai? Pai, o Senhor é bom e deixou a criança ficar o tempo todo doente para... Pai, pastor, mas eu não tenho essa ousadia. Deixa eu explicar uma coisa interessante, irmãos. No manuscrito grego, a grafia é praticamente totalmente diferente da nossa. Primeiro, não tem pontuação. E não há separação de letras. É assim, ó, fora. Então, os tradutores, as pessoas que passaram para outras línguas, eles foram pontuando ao seu bel entendimento. E foi colocando os pontos e as vírgulas. Irmãos, cuidado com os pontos e as vírgulas quando você lê a sua Bíblia. Tem gente que sai atropelando. Está vendo aí, irmão? Por causa de uma vírgula, você pode matar alguém. Eu ia trazer uns exemplos aqui, mas não deu tempo. Troquei a vírgula do lugar, mudou totalmente o sentido da frase.
Quantos aqui gostam de ler? Vou olhar não, viu? E aí o primeiro pecado vai acontecer hoje. Aí um irmão ajudou a gente, né? A melhor pontuação aqui, né? A aplicação da pontuação aqui nessa oração, né? Conjunto de frases, é assim, ó. Presta atenção. Quando Jesus respondeu assim, ó, nem ele pecou, nem os seus pais. Ponto. Ok? Aí na sua Bíblia tem uma vírgula, tem uma está escrito até ponto e vírgula. Tem uma vírgula aí, não tem? Está errado. Nem ele pecou, nem os seus pais. Ponto. Aí é um ponto de continuação. Mas para que se manifeste nele as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Olha a diferença. Pegou aí? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Pegou? Mas para que se manifeste nele as obras de Deus, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Essa, irmãos, é a pontuação correta. Aí muita gente pega assim, tá vendo, pastor? Olha aí, ó. Deus aí, às vezes, bota a enfermidade para ele demonstrar o seu amor. Pega esse versículo isolado e defende uma linha que é errada. Tá vendo aí, pastor? Como é que Deus bota uma enfermidade para lhe demonstrar o seu poder? Botou ele no leito para provar que ele é Senhor. Quantos podem dizer graças a Deus? Pastor, ainda não me convenceu, porque o senhor está fazendo heresia, o senhor está acrescentando. Na Bíblia diz acrescentar um tio, uma vírgula. Os crentes são. Ele prefere puxar para o mal do que para o bem. Não, você não vai morrer. Não, mas eu vou morrer sim. Fica brigando porque vai morrer. Ei! Isso é uma libertação, irmão. Vou te ajudar. Vamos lá para Tiago. Tiago fala uma coisa interessante aqui. Capítulo 5, versículo 15. Vou mostrar para você que não posso dizer 100% que todos os casos de situações erradas, de doença no corpo, é porque pecou. Tiago, capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó. E a oração feita com fé curará o Senhor. E se houver, prestou atenção aqui? E se houver cometido pecado, ele será perdoado. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Há casos que pode ser realmente por pecado. Tanto que ele fala assim, ó, se houver, ou seja, se essa doença que está nele for por causa de pecado, ele vai ser perdoado. Mas aí quando você vê logo no início, e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará. Ele não está generalizando aqui, está pegando um caso aqui. Agora, se houver situação de pecado, vai ser perdoado. Sabe o que eu penso imediatamente com isso? Que às vezes há enfermidade por falta de perdão. E às vezes, debaixo de uma inspiração, você fala assim, você perdoa o seu irmão? Ah, não, eu tenho uma reserva. Essa doença aí é falta de perdão. Vai lá, libera, e essa enfermidade vai embora. E com relação ao Senhor, a mesma coisa. Você está comigo, irmãos? Pegaram essa parte, então, primeira questão. Luz para você nessa manhã, em nome de Jesus. Segundo caso, duvidar. Aí a pergunta que bate na nossa cabeça. Será que eu não tive fé? Aí foi lá, orou. Sai, em nome de Jesus, enfermidade, eu repreendo, né, e libero cura. Aí você vai para casa e pulando e crendo e declarando. Não, aconteceu. Aí quando você vai voltar, fulano não está mais, morreu. Aí na tua cabeça fala assim, acho que eu não tive fé o suficiente
Ou você vai orar para uma pessoa, ou alguém da sua casa orou, não aconteceu nada. Irmãos, pode ser situação de fé? Pode. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade que a gente não tem controle de tudo. Nós não sabemos tudo. Nós não temos todas as informações. Eu estava conversando com Kátia, foi ontem, né? A gente, não vou contar o caso, que é muito particular nosso, mas depois de 12 anos a gente descobriu que a gente passamos por um livramento. Sim ou não foi? Não foi? Depois de 12 anos. Porque no início a gente pensava assim, por quê? Por quê? Por quê? E perguntava, a gente não entendia nada. Então a gente resolveu descansar no Senhor, colocar nas mãos de Deus e seguir. Esse é o nosso posicionamento. Aí depois de 12 anos a gente voltou, falou, caramba, se a gente tivesse naquela condição, a gente estaria mal hoje. Agora, por que o Senhor não falou? Mas, irmãos, Deus é Deus. Não podemos invalidar nossa fé porque pessoa não foi curada. Tem muito crente invalidando a fé porque não aconteceu. Tem que ser, não aconteceu, e aí? Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo agora. Deixa eu fazer uma pergunta para você responder com você mesmo. Jesus cura coronavírus? Sim ou não? Está muito fraco esse amém. Jesus cura a pessoa que está contaminada com coronavírus? E a gente é pressionado que se a gente falar isso na televisão, a gente pode ser até preso. Mas faz parte. Eu não vou falar, não. Está gravando aí, ó. Se amanhã o pastor não estiver aqui, sabe onde eu estou. Vai lá no banco. Vai lá, me visita lá. A irmã Graça leva um bolinho de cenoura. Estou lá dando glória lá e vou pregar lá dentro. Ninguém vai me calar que Jesus cura. Não, pastor, vamos mudar aqui a pregação, né? Porque como é que é, né? Isso aí é antiético, não sei o quê. Isso aí é curandeirismo. Ei! As circunstâncias não podem mudar o discurso da sua mensagem. Tem alguém com coronavírus? Irmão, não estou falando de responsabilidade, não. Vai com a sua máscara bonitinho, álcool em gel, tudo bonitinho. Na hora que não dá, agora vamos ver fé. Não é irresponsabilidade. Você está comigo? Já vi pessoas deixar a igreja porque não recebeu o que veio buscar. Já vi. Vou ver aqui se vai funcionar alguma coisa aqui. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso? Não é chifrada não, irmão. Sabe o que é isso aqui? Posição de receber. Tem gente que já anda assim, ó. Entra na igreja assim, ó, já pronto para... Aí não acontece aqui, vai acolá. Vai lá em Jerusalém. Deixa eu dar uma palavrinha para você, que não é minha, é do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você não está vendo nada, irmão, mas eu continuo crendo. Não vamos parar de ministrar cura amanhã porque não se manifestou hoje. Não, vamos orar não, porque viu o mico? Chamando todo mundo aqui na frente, não aconteceu nada. Chamamos o paralítico, pagamos o mico. Levanta, levanta. E o paralítico levantou. Não vamos orar mais não. É bom a gente pensar um pouquinho, né? Orou uma vez, não ora mais. Tem gente que tem vergonha de orar porque assim fica pensando assim, e se não acontecer nada? Aí tem um vizinho lá, querendo uma oração sua,
E você se vê assim, mas não funciona comigo não. Chama o fulano, chama o ciclano, chama o Val, chama o pastor Marcelo, chama o André. E você, irmão? Diga assim, vamos lá, vamos lembrar uma coisa? Vamos lá. Eu tenho autoridade, no nome de Jesus, para expulsar demônio e para repreender enfermidade. Lembrou aí? Lembrou? Pergunta se irmão, lembrou aí, irmão? Lembrou? Chegou um vizinho lá, tem um demônio lá. É um demônio? Como é que ele é? Não, demônio, irmão, demônio. Mas como é que ele é? Demônio. Você não pode ir lá expulsar, não? Não, mas não sou pastor. Alô? Tem muitos crentes esquecendo que é crente. Isso é muito perigoso. Será que eu não tenho fé? Dúvida. Dúvida é pecado. Dúvida é o inimigo da fé. Tanto dúvida como culpa, né, como confusão, perturbação da mente, em consequência de uma abertura e assim por diante. Fé não é, irmãos, por vista. Irmãos, independente do que acontecer, eu vou continuar crendo. Alguma coisa, esperei, criei uma expectativa, não aconteceu. Queridos, vamos continuar crendo. Vamos continuar declarando a palavra. Olha só uma coisa interessante aqui, isso aqui vou ler. Muito interessante que eu anotei aqui, ó. Quando a cura ocorre, ela não é a expressão da fé por excelência. Não é isso não. É meramente uma extensão temporária da nossa vida mortal nessa terra. A fé ela não se resume apenas naquilo que se manifestou, no que aconteceu. Você está comigo? Porque as coisas vão acontecendo. Quer ver um exemplo aqui? Vamos pegar um exemplo de Jesus. A gente vê nas Escrituras, Jesus, ele ressuscitando os mortos. Lázaro, lembra do caso de Lázaro? Ele voltou à vida, mas ele morreu de novo. Você está comigo? A gente pode ver ao longo da história, no tempo que a gente está vivendo de igreja, milagres acontecendo. Aqui acontecendo, em outros lugares acontecendo. As pessoas estavam lá morrendo lá, orou, foi curado instantaneamente, voltou a viver, né? E não morreu. Ou aqueles que morreram voltaram a viver. Mas um dia eles não vão estar mais no nosso meio. Você está comigo? Então é uma situação temporal, temporária. A fé está acima disso, irmãos. Não é simplesmente aquilo que aconteceu. Aconteceu, a igreja... Claro, irmãos, que a gente se alegra. Quando o milagre acontece, principalmente quando a gente impõe as mãos e vê as pessoas sendo curadas instantaneamente, a gente se alegra. Mas não se resume naquilo ali, não. Não é só aquilo ali. Se resume também, envolve também coisas que às vezes não acontecem. Aí você ora, eu orei pela Vanusa, aleluia, ela recebeu a cura. Glória a Deus, vou pular. Eu vou orar pelo André, não aconteceu nada. Eu vou continuar adorando o Senhor, continuar crendo. E é segurança até mesmo você não falar, porque não, lançar condenação, porque você não crê. Não, irmãos. Vamos continuar crendo. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. A fé por excelência é. Toma uma nota aí. Crê em Deus e na sua palavra, independentemente das circunstâncias temporais serem do nosso agrado ou não. Não é do seu jeito, irmãos, mas você continua crendo. Amém, irmãos? A fé não é por vista. Orei, ministrei, em nome de Jesus, estou pronto para continuar orando. Chamando aqui na frente. Não vou ficar pensando, matutando.
Mas por que não aconteceu? Rapaz, que mico. O que a pessoa vai pensar de mim? Né? Será que eu não tenho fé? E será, e será, e será, e será? E questiona ministério, chamado. Pessoas às vezes têm um chamado, têm um talento e fica naquela dúvida. Será? 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 E fica travado. Fica limitado. Lá no final, na premiação, vai ser cobrado. E aí? Você tinha nas suas mãos, não usou por quê? Porque eu tinha dúvida. Tem uma frase do Kenneth Hagin. Diz assim, ó. Nossa fé em Deus não deveria estar firmada em entender tudo o que acontece conosco na vida. Vou repetir. A nossa fé em Deus não deveria estar firmada em entender tudo que acontece conosco nessa vida. Não entendemos tudo. A gente fica pensando assim, rapaz, por quê? Porque, irmãos, vamos crer. Tem uma música que a gente canta aqui. Não importa o que estou sentindo. Lembra? Não importa o que estou vendo. O que importa é que eu creio em ti, em tua palavra. A pessoa, às vezes, canta, não sabe nem está cantando, né? Em tua palavra. Não importa o que você está sentindo, vendo, não importa. Eu vou crer. Quantos podem dizer amém? Aleluia! Terceiro. A gente falou, primeiro foi o quê? Vamos lá. Primeiro foi o quê? Culpa. Segundo, dúvida. E terceiro, agora, confusão. Você sabia que se a gente não tomar cuidado, a gente pode ficar biruta? E tem crente doido. Não é doido para o evangelho, não é doido mesmo. Não, fulano é doido por causa do evangelho. Não é doido mesmo, lá é da cuca. Por quê? Por que isso aconteceu, pai? A gente às vezes fica perturbado. Aí você pega um relatório assim, ó, abre, né? A gente faz isso. Se você não faz, mas eu fazia, não faço mais. Não, isso aqui não. Não, mas por quê? Por quê, pai? E às vezes o Senhor não fala nada. Você está comigo? Eu creio que, principalmente nesse ponto aqui, teólogos de plantão, expresso profeta, entra em tudo em ação. Sim ou não? Aí você, os crentes de hoje, vai lá na internet, no Google, vai lá procurar. Causa de não sei o quê, você fica desesperado. Aí você escolhe o que mais se adequa a isso aqui. Foi isso aqui. Porque comeu giló com álcool. Aqui, ó, isso aqui foi a causa. Não é isso? Ou então vem um profeta, eita! De vez em quando tem que fazer um teatro aqui para acordar alguns irmãos. Aí vai procurar a irmã Doquinha que vê tudo lá da avesso. Não é isso que acontece com os crentes? Falei com o pastor não me deu resposta nenhuma. Deus não me perguntou. Falei com o pastor, falei com Kátia, falei com Vanúzia, falei com o Val, ninguém. Mas tem uma irmã aí que ela faz vaca voar. Eu vou nela. Mano, fala aqui, o que você está vendo aí? Cartomante gospel. É por isso que existem essas ascensões nas igrejas. Em vez do crente sossegar o facho, fica cutucando. Aí o diabo que está em derredor entra. Aí os espíritos familiares entram. Sabe quem são os espíritos familiares? São demônios. Aí o crente começa a ver, mas eu vi fulano que foi embora, morreu. Falou comigo. Ei! E aí começa a nascer uma cascata de coisas terríveis.
E para tratar isso, irmãos, é muito complicado. Por mais difícil que seja, meu irmão, deixe o porquê nas mãos de Deus. Você buscou na palavra, não tem as informações. Claro que existem situações que às vezes é a falta de conhecimento. E o conhecimento chega, vem o esclarecimento e você sabe o porquê. E quando você não tem as respostas? Por quê? Por que aconteceu isso, pastor? Irmãos, eu às vezes ajudo com 3 palavras em situações dessas. Sabe quais são? Eu não sei. Pastor, aí não é usado. Alô? O crente tem que ter resposta. Você fala assim para o seu irmão assim, ó. Deuteronômio 29, 29. Por quê, irmãos? Deuteronômio 29, 29. Quem sabe o que está escrito lá? Vamos lá? Abre aí. Abre aí. Por favor. O que está escrito lá? Vamos lá. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Irmãos, as coisas encobertas é do Senhor. Acabou, irmãos. Irmãos, é coisa de Deus. E as reveladas é para a gente. Amém, querido? Então, há 2 situações, encobertas e as reveladas. Onde é que está o seu foco? O seu foco nas encobertas vai ficar perturbado. Qual é o nosso foco? Encobertas ou reveladas? Irmãos, as reveladas. Não está claro, irmãos? Possa ser que pode levar um tempo. Reveladas, mas você não tem entendimento, luz não chegou, mas vai acontecer, vai chegar. Mas as que não chegam, irmãos, que é do Senhor, é do Senhor. Irmãos, eu quando for arrebatado, eu tenho muitas perguntas para fazer Jesus lá em cima. Lá. Vem cá, senta aqui comigo, Senhor. Vou fazer umas perguntas aqui que lá não... Eu vou fazer pergunta. Só você? Não, pastor, faço senão você vai descer. Não vai ter isso não, irmão. Fica tranquilo. Não, pastor, isso vai falar. Não, pode perguntar, Senhor, mas por quê? Ele vai falar, eu creio. Amém, irmãos? Glória a Deus. Cuidado, irmãos, cuidado. Isso pode trazer uma perturbação na mente. Quanto mais você focar nas coisas que sabe, até as verdades simples e básicas da palavra de Deus lhe trará paz e consolo. Quais são as verdades simples e práticas? Que Deus te ama, que você não está sozinho, que Deus vai te dar força, que você vai superar tudo isso. Quando a gente começar a olhar para essas coisas e entender, irmãos, às vezes é uma situação que dói. Uma decepção, irmãos, mexe muito com a gente. Perder alguma coisa, perder alguém, irmãos, a gente fica realmente numa situação muito desconfortável. A gente sabe, irmãos, como é isso. É difícil. Pastor, é muito difícil. Dói muito. Mas é nessa hora, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado e que o diabo ele não vai respeitar a situação frágil que você está vivendo. É nessa hora que ele vai tentar entrar para roubar a tua paz, para roubar a sua fé. Porque o que está em jogo aí, irmãos, é a fé que você tem nele. Porque ele vai tentar ridicularizar ele diante de você. Ué, você buscava, você orava, você cria, você declarava, você orou, você impôs as mãos e não aconteceu. Você assim. Aí ele começa a jogar uma avalanche de acusação contra você. Ei! Aleluia! Diga a glória a Deus. Diga ao Senhor é bom. Por quê? Todos nós, irmãos, fazemos essas perguntas. Aí lá em Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, irmãos. Em todos os casos, reconhece que o Senhor é bom, que Ele é poderoso, que Ele pode fazer na sua vida. Não se estribes, tem versão que diz não se estribes, ou seja, não se detenha no seu próprio entendimento. O que significa isso? A gente tentar conjecturar, arquitetar. A nossa mente, irmãos, com relação a essas coisas é limitada.
É limitado, irmãos. Tome muito cuidado com isso. Por que com o outro foi assim? Né? Aí entra aquele demônio da comparação. Por que fulano foi assim e comigo não é assado? Por que ele, não eu? Aquelas comparações, irmãos. O diabo vai lá e tenta, nessa situação frágil, bagunçar com a sua vida. Há momentos, irmãos, que as situações todas estão muito acima da nossa compreensão. E a gente precisa lidar com isso. Porque é uma linha, irmãos, tão frágil, uma frequênciazinha tão delicada, que se a gente não tomar cuidado, às vezes a gente não tem coragem de dizer, mas nosso comportamento muda. Porque às vezes acontece, uma hora a pessoa era fervorosa em tal, aí parou. Por que parou? As pessoas tinham um hábito assim com relação às coisas de Deus, não está fazendo mais. O que aconteceu nesse processo? E nesses casos a gente tem as respostas. Porque há situações que de repente gerou dentro de si, e pelo fato de se achar que deveria ter a resposta daquilo ali, a resposta não veio. Pastor, possa ser que venha a resposta? Sim, irmãos. Mas se não vier, eu não vou ficar numa situação à margem, eu vou me recolher até chegar, até acontecer tal coisa para eu vou me posicionar. Não, irmãos. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar confessando a palavra, eu vou continuar servindo ao Senhor, eu vou continuar declarando o que Deus é. Porque a fé não consiste naquilo que eu estou vendo. Mas por quê? Onde é que está Deus? A gente ouve essas coisas. Onde está Deus nessas horas que não vê isso? E a gente fica desconfortável, irmãos, às vezes, porque às vezes não tem resposta. Irmãos, quantas situações já vivenciei, Kátia sabe disso. Às vezes a gente vai lá orar para participar de um funeral. E a coisa que irmãos, que eu tinha medo antes de ser pastor. A primeira coisa que veio na minha mente assim, vou ter que ministrar funeral. Meu Deus do céu. Eu ficava desesperado, irmãos. O que me travava era isso, fazer casamento, apresentar criança na igreja, benção, aleluia, casamento, recebo no pai, né? Declaro casado, treinava e tudo. E funeral. Eu lembro que assim que começou, na outra igreja, nós não chegamos a fazer nenhum funeral, né? Nunca. Mas aconteceu quando vim para Jardim Guaratiba. O primeiro funeral, há pouco tempo. Era o que, uns 3, 4 meses, mais ou menos, 5 meses, não foi? Liguei para o Edmilson. Edmilson, morreu o irmão aqui. Irmão, é difícil, né? Ele falou assim, é difícil, né? É difícil. Vai lá, irmão, vai lá e ministra. Mas eu fico, mas faz parte. Aí ele falou assim, pastor, é isso. Ministra nascimento e morte. E eu fui, irmão. É ruim, dói. Muito difícil. E queria que eu recomendasse a alma dela, né? Porque a família, uma boa parte, não era crente. Queria que eu recomendasse a alma dela para o céu. O que fazer nas horas dessas? Aí, para ficar bem na fita, não, vamos orar, vamos pedir para que a alma dela, para ficar bem na fita. Nós vamos orar para Deus consolar a família, confortar, tudo bonitinho. O Espírito Santo me ajuda. E falando, o Espírito Santo me ajuda. E colocando as palavras. Você está comigo, irmão? Tem um texto que você conhece, lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Eu vou correr, tá, irmãos? Mas em tudo, pela oração, súplica, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, guardar nossa mente. O que eu tenho que fazer? Não andar ansioso por coisa alguma. Em tudo, em todas as situações. Irmãos, oração, súplica, ações de graça. Porque muitos crentes param numa situação de pressão. Não ora mais, não louva mais, não quer mais vir para a igreja. É o contrário. Você está comigo? Quarto, último.
Será que algum dia poderei confiar em Deus outra vez? Será que tem crente aqui em Guaratiba assim? Ele não fala, mas ele não age mais. Ele procura 1, 2, 3, vai para lá, vai para cá, mas o último caso lembra de Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que... Está prestando atenção no ainda que? Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, aleluia, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você tem que saber lidar com ainda que, irmãos. O problema de muitos crentes é o ainda que. Você vai estar fervoroso no ainda que? Quando acontece, aqui ó, vou dançar. O crente dança só depois que acontece, né? Aí não aconteceu. Senhor, eu te louvo. Eu te adoro, tu és o Senhor. Tu és o Deus que cura, que salva, que batiza, que transforma. Amém, irmãos? Começando a encerrar. Deixa eu ver se eu vou ler isso aqui com você também. Para a gente ganhar tempo aqui, que nossas horas já estão. Sim, vou ler. Eu vou ler, não precisa abrir não, tá? Romanos 8,35 diz assim, ó. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação? Angústia? Perseguição, fome, nudez ou perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Tem crente que esquece disso. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que... É. Por meio daquele que nos amou... Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem a dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.